Olá meu irmão, olá minha irmã, bom dia, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Hoje nós iremos falar um pouco sobre vocação. Qual é a nossa vocação? Qual é a sua vocação? Qual é a minha vocação? E o que é vocação, afinal das contas? Nós, quando criança, temos habilidade em alguma área. Eu, por exemplo, tenho muita habilidade manual. Tenho muita facilidade de aprender coisas manuais. Seria minha vocação, então, algo manual? Se eu ver alguém fazendo algo manualmente, seja qualquer coisa, inclusive costura, meus irmãos, eu pego com muita facilidade, muita facilidade. Eu tive uma empresa de automação residencial, onde eu automatizava portões, instalava alarmes, e eu aprendi sozinho a fazer tudo isso, com a orientação de um primo Deodato. Olá meu primo, que deve assistir esse vídeo. E ele tinha essa empresa e eu me estimulei a montar também uma empresa dessas, porque eu sempre tive muita habilidade manual. E eu gravava muito fácil o trabalho que as pessoas faziam nesse ramo, nesse campo. E ali eu montei minha empresa e fui sozinho, às vezes pedindo orientação para algumas pessoas, mas assim, rapidamente aprendi tudo que eu precisava aprender. E logo depois eu saí de campo, claro, para poder angariar clientes, e eu já orientava os meus funcionários. Veja como são as coisas. Então minha habilidade é uma habilidade manual. Tem gente que tem facilidade, tem habilidade mais mental, mais visual, né? Consegue ler, gravar, interpretar com uma facilidade tremenda. E eu admiro essas pessoas. Eu tenho alguma habilidade nesse ramo também, mas a minha habilidade maior é no campo manual. A vocação passa por essa habilidade, mas ela é diferente, né? A vocação é algo mais profundo, é algo que, além de te dar prazer, você não consegue ficar sem fazer. A vocação ela é mais profunda. E qual seria a sua vocação? Qual seria a minha vocação? Eu sempre tive dificuldade em compreender certas coisas quando conversava com amigos da faculdade. Quando eu trabalhava, fui policial militar durante muitos anos, e eu tinha uma dificuldade tremenda de entender os meus parceiros. Nós não conseguíamos nos entender, apesar de trabalharmos e termos uma parceria sólida, né? Um dependia do outro, e essas coisas todas, mas alguns conceitos eu não conseguia compreender. Quando eu parti para outro ramo, que foi no ramo da minha formação acadêmica, que eu fiz pedagogia, eu fui ser professor, os irmãos não têm noção da minha dificuldade em conversar com outros professores. Por que será? O que acontece que nós não conseguimos com facilidade conversar com certas pessoas e não conseguimos conversar com outras, entendê-las e nos fazer entender também? Isso passa pela vocação. Eu sempre tive muita facilidade de conversar com pessoas mais velhas. Eu sempre tive muita facilidade em conversar com pessoas evangélicas, cristãs. Por que será que isso acontecia? Porque Deus já estava falando para mim qual seria minha vocação. Falar do Evangelho, glória ao nome santo do Senhor. Eu sinto um prazer imenso de falar de Jesus. Eu sinto um prazer, uma coisa que vem de dentro, me emociona, falar do Espírito Santo de Deus. Eu sinto um imenso, inexplicável prazer em sentir a presença de Deus na minha vida e falar das benesses que Ele traz para as nossas vidas, para os outros. Isso é vocação. É algo incontrolável. Algo que você não consegue deixar de fazer. Algo que te perturba o teu ser quando você se afasta. E por que eu não conseguia conversar com certas pessoas?
porque as ideias não se entrelaçavam, porque minha vocação era em outro campo, e não adianta você ter habilidades e tentar aplicar na tua vocação. São coisas totalmente diferentes. Apesar de uma complementar a outra, você pode usar as suas habilidades para dar ênfase na sua vocação. Você pode usar as suas habilidades para poder estar falando ou fazendo aquilo que realmente você gosta, de que realmente te toca. E eu descobri que a minha vocação é falar de Deus. A minha vocação é falar do Evangelho. E depois de muito brigar contra isso, eu me entreguei, eu me rendi, eu caí aos pés do meu Senhor. E ali começava a verdadeira jornada que iria trazer para mim a paz necessária para eu colocar para fora aquilo que eu tinha por dentro, a vontade de falar de Deus. E hoje se complementa a minha vocação através da internet, falando contigo e te dando conselhos. Siga a tua vocação. Deixe que Deus te mostre o que Ele quer de você. Qual a tua vocação? Qual o teu chamado? Todos nós somos chamados, porém o vocacional, a vocação. Eu sou vocacionado a falar de Deus. Eu sou vocacionado a falar da palavra. E você? Qual a sua vocação? Vamos ler aqui Mateus. Hoje eu vou colocar o óculos. Às vezes dá para ler sem óculos, mas às vezes não, meus irmãos. Em Mateus 9, versículo 9, diz assim: a vocação de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Mateus tinha a vocação de ser discípulo de Jesus. E por ter essa vocação, é algo incontrolável. Quando o Senhor o chama, ele segue, simplesmente larga tudo e vai atrás do seu Senhor, do seu Salvador, do seu Remidor. E a sua vocação verdadeira aflora. A sua atividade profissional era aquela, mas a sua vocação era ser discípulo, era ser apóstolo, era escrever um dos mais belos livros do Novo Testamento. Qual a tua vocação? Siga, deixe que Deus te mostre. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Pai. E pedimos, Senhor, pela Tua benignidade, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia em nossas vidas. Pois somos fracos, pequenos, pecadores sim, Pai. Mas nos negamos a viver em pecado, Pai. Somos inclinados ao erro, à falha, mas Tu, Senhor, tem nos consertado, nos dirigido e nos vocacionado, Senhor. Oh, Deus eterno, todo-poderoso, deixa, Senhor, Teus filhos falar por Ti, Senhor. Enche os corações, as mentes, a boca, Senhor, de todos nós, para que possamos falar, espalhar a semente do Evangelho por todos os lugares, Pai, abreviando esses dias maus, Senhor. Oh, Pai eterno, que os Teus filhos ouçam as Tuas palavras, que Teus filhos se arrependam, Pai, e que Teus filhos sintam dentro de si para aquilo que foram chamados por Ti, Pai. Qual a vocação de cada um de nós, Senhor? Toca, Senhor, em cada um, para que possamos saber ao que o Senhor nos chamou. Em tudo, Senhor, te agradecemos, porque somente Tu, Senhor, tem as benevolências, somente Tu tem as bênçãos, somente Tu, Senhor, é o Deus Todo-Poderoso dos céus e da terra, que vive em glória, Pai. Somente Tu, Senhor, pode nos conduzir por este caminho tortuoso que vivemos aqui nessa terra. Mas Tu estás sempre, Senhor, conosco. E agradecemos a Ti por isso, Senhor, por não nos abandonar, por não nos deixar, por não nos largar, Pai. Somos ovelhas, somos pequenos, somos crianças, Pai, aprendendo da Tua palavra, aprendendo do Teu poder. Em tudo, Senhor, te agradecemos, em tudo te louvamos, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu amo quando a presença do Senhor é forte.
e vamos pensar qual a nossa vocação, o que Deus quer de nós, o que Jesus Cristo nos chamou, para o quê? Pense, reflita. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém.